Você já parou para pensar no que aconteceu com a Arca da Aliança? Aquele objeto misterioso e sagrado que a Bíblia descreve com tanto detalhe, mas que, em algum ponto da história, simplesmente desaparece. Será que ela foi escondida? Será que foi destruída? Ou será que ainda existe em algum lugar secreto esperando para ser revelada? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério que atravessa séculos e até hoje provoca debates, curiosidade e especulações. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar não só o que a Bíblia fala sobre a arca, mas também as teorias mais intrigantes sobre o paradeiro dela. A história da arca começa no livro do Êxodo. Depois que Moisés lidera o povo de Israel para fora do Egito, Deus dá instruções detalhadas para a construção de um tabernáculo e de seus utensílios. E, entre todos eles, a peça central é a Arca da Aliança. Era uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, com cerca de 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 de altura. Sobre ela havia uma tampa chamada propiciatório, também de ouro, com duas figuras de querubins com asas estendidas, simbolizando a presença de Deus. Ali, segundo o texto bíblico, era o lugar onde Deus se manifestava para falar com Moisés. Dentro da arca foram colocados 3 objetos sagrados: as tábuas da lei com os 10 mandamentos, uma porção do maná que caiu do céu no deserto e a vara de Arão que floresceu milagrosamente. Esses elementos não eram apenas lembranças, eles representavam a aliança entre Deus e o povo. As tábuas lembravam a lei, o maná lembrava o sustento divino e a vara lembrava a autoridade sacerdotal. Ou seja, a arca não era um objeto comum, mas o centro da fé e da identidade de Israel. Durante a peregrinação no deserto, a arca ia à frente do povo. Quando eles iam para a batalha, ela era levada e simbolizava a presença de Deus que lhes dava vitória. Um episódio marcante aconteceu quando os sacerdotes carregaram a arca até o Rio Jordão. Assim que seus pés tocaram a água, o rio parou de correr e o povo atravessou a seco. Outro episódio foi em Jericó, quando os israelitas rodearam a cidade por 7 dias com a arca, e no 7º dia as muralhas caíram. Tudo isso mostrava que a arca não era apenas um símbolo, mas um instrumento do poder de Deus. Mas também houve momentos de tragédia. Quando os israelitas tentaram usá-la de forma errada, como um amuleto, ela foi capturada pelos filisteus. Esses, porém, não conseguiram lidar com sua presença. Onde a arca estava, surgiam pragas e doenças. Então, eles a devolveram, reconhecendo que não podiam manter algo tão santo. Esse episódio mostrou que a arca não era um objeto mágico que podia ser manipulado ao gosto humano. Ela representava a santidade e a presença de Deus, e exigia respeito. Com o tempo, a arca foi colocada em Siló, depois levada a Jerusalém por Davi e, finalmente, instalada no templo construído por Salomão. Ali, no Santo dos Santos, era o lugar mais sagrado de Israel. Apenas o sumo sacerdote podia entrar diante da arca, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer sacrifícios em favor do povo. A presença da arca no templo era a garantia de que Deus habitava no meio deles. Mas, em algum ponto da história, a arca desaparece. O último relato claro da arca dentro do templo está no período do rei Josias, por volta do século VII a.C. Depois disso, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e destrói o templo em 586 a.C., não há mais nenhuma menção ao paradeiro dela. Os relatos falam do saque de ouro, prata e utensílios, mas não dizem nada sobre a arca. É como se ela tivesse sumido do registro oficial. E aqui começam as especulações. A primeira teoria é a mais simples. A arca foi destruída junto com o templo. Quando os babilônios incendiaram e derrubaram tudo, talvez a arca tenha sido perdida para sempre. Mas essa teoria tem um problema.
Os babilônios eram meticulosos em registrar os objetos que levaram como despojo de guerra, e a arca não aparece nas listas. Se ela tivesse sido destruída, provavelmente haveria algum registro. O silêncio é suspeito. A segunda teoria é que os sacerdotes, prevendo a invasão, esconderam a arca em algum lugar secreto de Jerusalém. Alguns acreditam que ela foi enterrada em túneis abaixo do Monte do Templo, onde ficava o Santo dos Santos. Até hoje, arqueólogos e exploradores procuram passagens subterrâneas em busca da arca. A teoria é reforçada por uma tradição judaica que fala de Jeremias escondendo a arca em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo monte de onde Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. Essa versão aparece no livro de Macabeus, considerado apócrifo, mas que preserva tradições antigas. A terceira teoria é talvez a mais famosa, a de que a arca foi levada para a Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma até hoje que possui a Arca da Aliança guardada em uma capela na cidade de Aksum. Segundo essa tradição, o filho de Salomão com a rainha de Sabá teria levado a arca para a Etiópia séculos antes da destruição de Jerusalém. Desde então, ela estaria guardada lá, sob a proteção de monges que dedicam a vida inteira a vigiá-la. O detalhe é que ninguém tem acesso ao interior da capela, apenas um sacerdote guardião, e nunca se permitiu a verificação científica dessa alegação. Mesmo assim, para milhões de etíopes, essa é a verdade. Existe ainda uma quarta teoria, mais especulativa. Alguns sugerem que a arca teria sido levada pelos babilônios ou romanos e estaria escondida até hoje em algum lugar do Vaticano ou em museus secretos. Essa ideia alimenta filmes, livros e teorias da conspiração. Mas, até hoje, não existe prova concreta disso. O mistério permanece. Mas por que a arca desapareceu da narrativa bíblica? Talvez a resposta esteja na própria mensagem das Escrituras. A arca representava a presença de Deus no meio do povo, mas os profetas anunciaram que um dia essa presença não estaria restrita a um objeto. Jeremias, por exemplo, disse que chegaria o tempo em que ninguém mais diria a Arca da Aliança do Senhor, porque a própria presença de Deus estaria no coração do povo. Em outras palavras, a ausência da arca pode ser uma forma de mostrar que o relacionamento com Deus não depende de um objeto físico, mas de uma aliança espiritual. No Novo Testamento, essa ideia se cumpre em Jesus Cristo. Ele é apresentado como o verdadeiro templo, a presença de Deus entre os homens. O véu do Santo dos Santos se rasga na sua morte, mostrando que o acesso a Deus não depende mais da arca, mas da fé nele. Em Apocalipse, João tem uma visão do templo de Deus no céu e vê a arca novamente. Isso sugere que o verdadeiro destino da arca é espiritual, não terreno. Ela aponta para uma realidade maior. Mas mesmo assim, a curiosidade humana não deixa de se perguntar: onde está a arca física? Será que ainda existe? E se fosse encontrada hoje, o que aconteceria? Imagine a comoção mundial se arqueólogos realmente encontrassem a arca embaixo do Monte do Templo ou em uma caverna esquecida. Isso abalaria religiões, despertaria disputas políticas, mudaria o rumo da arqueologia bíblica. Alguns acreditam que seu reaparecimento teria até implicações proféticas para o fim dos tempos. Ao longo da história, muitas expedições foram feitas em busca da arca. Nenhuma trouxe uma resposta definitiva, mas cada vez que esse mistério é revisitado, ele reacende a fé, a curiosidade e a reflexão. Talvez o mais importante não seja encontrar a arca em si, mas entender o que ela significava. Ela era um lembrete constante da aliança de Deus com seu povo. Representava que Deus caminhava com eles, guiava, protegia, sustentava. Esse é o verdadeiro tesouro. Então, no fim, a Arca da Aliança continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia e da história. Alguns acreditam que está perdida para sempre.
Outros juram que ela ainda existe escondida em algum lugar. Talvez nunca saibamos a verdade, mas o que realmente importa é o que ela representa. A presença de Deus não se limita a um objeto, a uma caixa de ouro, mas pode estar hoje mesmo na vida de cada pessoa que escolhe caminhar com Ele. Agora eu quero ouvir de você. O que você acha que aconteceu com a Arca da Aliança? Foi destruída, escondida, levada para outro país ou ainda está debaixo de Jerusalém? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de mistérios bíblicos. E se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Porque aqui nós vamos explorar juntos os maiores enigmas da Bíblia, sempre buscando respostas e refletindo sobre o que eles significam para nós hoje. Afinal, a arca pode estar escondida em algum lugar, mas a presença de Deus pode estar revelada dentro de nós.